Hoje eu quero falar com você sobre a vida de uma mulher muito influente para o seu tempo, que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado dentro da história bíblica. Lá no livro de Esther, mas não é de Esther que eu estou falando agora. Eu quero falar de Vasti. Ela não entra na história como uma mulher obediente, fiel a Deus, nada disso. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato da influência que nós temos sobre a vida das pessoas. O rei Assuero, marido de Vasti, ele era um rei muito importante e ele faz um momento de exibir a riqueza dele para todos os príncipes e todas as pessoas que estão ao redor. Depois desse período de exibição, ele dá então uma festa que dura 7 dias. Uma festa com muita bebida, com muita comida, onde as pessoas poderiam se divertir bastante. Não era só para os ricos, era para pobre também. Todo mundo participaria dessa festa. Enquanto o Assuero está dando a festa para os homens, a rainha Vasti também está compartilhando disso. Ela está fazendo uma festa com as mulheres. Vasti era uma mulher influente entre as outras mulheres. Ela não era uma mulher rebelde, revoltada, que não queria saber do rei. Não, ela estava acompanhando ele, ela também estava dando uma festa. Só que no auge dessa festa, depois que o rei já estava bem alegrezinho, ele pede para chamar Vasti e pede para que ela venha com a coroa, porque ele queria exibir a mulher dele. Então Vasti se nega a ir à presença do rei. E aí que está o grande problema. O rei fica, claro, revoltado com essa situação e chama seus conselheiros para que saiba então o que fazer. Porque Vasti, ela toma essa decisão de uma forma diferente de que Esther toma depois. Se ela não vai consultar a Deus, saber como tem que fazer, até porque não era costume da crença de Vasti. Ela não era judia, Então ela não era costume da crença dela pedir orientação a Deus. Ela toma essa decisão porque ela entende que ela não vai ser exibida pelo seu marido naquele momento. Ela se recusa a fazer isso. Uma mulher à frente do seu tempo, porque para aquela época isso era uma coisa revolucionária. E Vasti tem essa coragem, ela faz isso, mas ela paga um preço. Porque quando o rei chama os seus conselheiros para saber então o que fazer, o que a lei diz sobre isso, os conselheiros do rei falam isso, não pode ficar assim, rei. Sabe por quê? Daqui a pouco todas as outras mulheres do reino vão querer fazer a mesma coisa. Quando os seus maridos falarem com elas, elas vão dizer: a rainha Vasti não foi à presença do rei quando ele chamou, então eu também não vou. E com medo de uma rebelião, com medo de essa influência de Vasti atingir a vida de outras mulheres e mexer aí em toda a sociedade, a organização da sociedade da época, Vasti é destituída do cargo de rainha. Ela sai dali e o rei procura então outra esposa. Mas o que eu quero falar para você é sobre a influência que Vasti tinha sobre a vida daquelas mulheres. Para aquele período, essa situação foi uma influência negativa, porque a gente sabe que naquela época como as mulheres eram tratadas, Infelizmente a gente sabe que ainda existem algumas assim, mas para aquela época foi revolucionário e por medo da influência que Vasti poderia ter, o rei então destitui a rainha Vasti do cargo dela. Qual a influência que você tem exercido sobre a vida das pessoas? É sobre isso que eu quero falar com você. Todos nós, por onde nós estamos, nós causamos influência sobre a vida das pessoas. Por mais que você fale, mas ninguém tem que seguir o meu exemplo. As pessoas nos observam. E com certeza eles vão falar: olha como ele se porta, olha como ela se porta nessa situação. Olha quando a coisa fica feia, como é a atitude dela. Então, qual é a influência que você tem exercido sobre a vida das outras pessoas? Que seja uma influência positiva, uma influência cheia da graça de Deus, da sabedoria de Deus sobre a sua vida. Que as pessoas possam seguir o seu exemplo, não para fazer rebelião, mas para adorar a Deus, para ter comportamentos que agradem ao Senhor. Que a sua vida seja, então, na vida das outras pessoas, uma referência positiva. Deus abençoe a sua vida.